Meu nome é Rodrigo Pereira, entrei no Senar Paraná, onde eu comecei a ministrar curso. Eu faço o serviço de instrutoria, né? Então, o que acontece? Eu dou cursos nessa área, tá bom? E eu resolvi fazer essa aula aqui hoje, através de alguns problemas que eu encontro no dia a dia. Se você já conhece isso, ou já passou por isso, né? Ou conhece alguém que passou por essa situação, às vezes você vai se identificar com algumas coisas que eu vejo. Não ter um cavalo de confiança. O que é o ter um cavalo de confiança? É um cavalo que realmente você pode, com certeza, né, entregar na mão da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, para poder usar, né? Um problema muito grande, muitas pessoas também não têm, não conseguem ensinar alguma coisa para o cavalo. Ou ensinar alguma coisa para o cavalo, você tem que saber de algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje, né? Como o cavalo aprende, como ele memoriza, né? Conhecer as técnicas para desenvolver esse trabalho, tá bom? Não ter tempo de mexer com o cavalo. Isso aqui é uma coisa que eu não vou poder resolver para vocês, só vou poder dizer para vocês que dá para a gente otimizar o tempo, né? E fazer daquilo uma prioridade. Quando a gente não faz do que a gente quer uma prioridade, você nunca vai ter tempo para ela, tá bom? Procurar todo dia por um meio de resolver um problema. Então, o que acontece? A pessoa começa a ligar para um, ligar para outro, né? Pô, como é que eu podia resolver isso? Dar uma mão naquilo. Então, isso é frequente a gente ver. Uma coisa que muita gente reclama, o cavalo pulou depois que engordou. Você tem que domar, mas você não pode sacrificar o bicho. Isso quer dizer, a ponto dele não poder comer direito, dele emagrecer, dele ficar sentido. O que acaba acontecendo depois que esse cavalo é entregue? Geralmente, esse cavalo, a hora que engorda, pula, né? O cavalo fica reativo, o cavalo não deixa arriar, o cavalo não para para montar. Então, isso são umas das coisas, né, que acontecem quando a doma não é feita dentro do conhecimento. O cavalo não obedece, o cavalo não trabalha com a rédea fechada. Essa é a campeã das perguntas, pessoal. Tem cócega na hora de lidar, na hora de laçar, o cavalo não aceita laço, não aceita materiais, que você pega alguma coisa e coloque na sela. Vou começar aqui com uma dúvida que me mandaram aqui, que é bem grande. Como é que o cavalo aprende? Pessoal, primeira coisa, o cavalo aprende muito parecido com a gente, com clareza, tá? Primeira coisa, clareza. Se você dá uma mensagem clara para um cavalo, se você dá uma mensagem objetiva para o cavalo, obviamente o aprendizado vai vir. Por quê? Com aquilo ele vai desenvolver a resposta para você, certo? Atendendo ao que você pediu. Então, fundamental, tá? Que a gente tem que pensar aí, clareza, tá? Memorização do cavalo acontece de dois modos. Primeiro, pela associação. Segundo, pela repetição. Vou explicar rapidinho. A associação. O cavalo associa uma coisa boa, uma coisa ruim. Então, às vezes, o cavalo passa por algum processo que ele não compreendeu direito, né, um susto, ele associa aquilo como um aprendizado, porém, não é do jeito que a gente gostaria. Tá? Se você permite que o cavalo faça alguma coisa que é totalmente fora do conceito, que não é o indicado, não é o que você queria, e você deixa ele algum tempo depois que ele fez, né, e você não corrigiu, você não mostrou o caminho certo, ele entende aquilo também como, né, de forma associativa, como uma coisa certa, tá? E pela repetição, assim como a gente, quanto mais a gente repete uma coisa, melhor a gente fica, não é? Então o cavalo também aprende desse modo. Segunda dúvida aqui, que foi uma das campeãs. O que eu uso, Rodrigo, como material inicial? Tá? Então, trouxe algumas coisas aqui para a gente poder mostrar. Então, inicialmente, pessoal, cabresto de doma. Tá? Eu gosto desse cabresto com a focinheira armada, porque ela faz ação e relaxa muito rapidamente. Tá bom? Na fase que eu vou montar os cavalos, opa, errei a câmera aqui, ó. Na fase que eu vou montar os cavalos, eu ponho a rédea nesse local aqui, funciona bem, tá? Para a fase de trabalho em guia,
né? Sempre a gente também ter cabos de diferentes tamanhos, tem um cabo de 10 metros, um cabo de 5 metros, um cabo de 3. Isso vai depender do ambiente, tá? O ambiente controlado. O que a gente diz de ambiente controlado? É o ambiente que você está trabalhando mais reduzido, certo? Você não vai trabalhar num campo aberto, você vai trabalhar em ambientes, né, como uma mangueira, um redondel, alguma coisa desse tipo, que tem uma limitação de paredes, tá bom? Na sequência aqui, ó, montado, a gente usa o side pull, também é uma coisa, uma ferramenta bem legal, porque você consegue lateralizar o focinho do cavalo com bastante precisão, tá? Então, aqui, ó, dá muita clareza, dá mais clareza do que aquele material, o cabresto que eu mostrei para vocês, tudo bem? Um outro material legal que a gente usa, né? De diversos modos, é o stick, tá, pessoal? Isso aqui não é para bater em cavalo, não, tá? Isso aqui é para usar bloqueando o cavalo, incentivando o cavalo a trabalhar, tá bom? Então não é para bater, presta atenção, ok? Na sequência, vou mostrar dois bridões bem legais aqui, chamados bridões D. Qual que é a característica do bridão D, pessoal? Ele faz um apoio bem lateral no canto da boca, então quer dizer que o lado oposto da puxada, olha lá, ó, ele fica bem calçado no canto de boca, né? Então quer dizer que isso aqui tende a dar uma mensagem clara para o seu cavalo. Eu trouxe aqui dois, ó, um de bocal sem banho e um de bocal banhado com cobre, certo? Então esse aqui é o material inicial. Vamos dizer isso aqui, pessoal, é a escolinha para o cavalo, tá bom? É a escolinha, certo? Quando o cavalo está mais avançado, eu gosto de usar na finalização esse tipo de bridão aqui, ó, bridão de argola. O bridão de argola ele tem uma característica que a gente chama, ele é um bridão bem soltinho, tá, na boca do cavalo. Então, em grau em escala de potência, né, que a gente avalia o freio pela potência dele, o freio não, a embocadura, desculpa, pela potência. Então, esse aqui em escala de potência ele é menos potente que o bridão D. Porém, eu gosto nessa fase dele com o bocal coxadinho. Porque como ele tem menos ação, se eu precisar, né, identificar que o problema do cavalo, às vezes, uma reação dele é na boca, que ele me puxou na mão, isso quer dizer que ele forçou a boca, esse bocal aqui consegue me dar uma ajuda legal, certo? O material de embocadura, ele deve ser ferro ou ferro com cobre, tá? Por quê? Existe uma diferença muito grande aí. O inox aqui dentro no bocal da embocadura, ele não ajuda na salivação. Pensem bem, um material desse aqui dentro da boca, ele tem que estar escorregando. Isso quer dizer, se o material for de ferro ou ferro com cobre, ele vai causar salivação. Isso quer dizer que vai ficar mais molhadinho na boca, vai correr para lá e para cá. Eu estou falando, então, pessoal, dos materiais de iniciação dos cavalos, tá? Que vão até na fase intermediária. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um freio bridão. Olha lá, ó. Você pode ver que o material de dentro já está mais escurinho, ó. Estão vendo? Isso aqui é ferro, tá? Já está começando a oxidar, tá bom? Então, o freio bridão, a diferença é que daí ele já vai ter o bocal, braço e perna, certo? Esse aqui é o outro modelo de freio bridão biarticulado no centro, olha que legal, ó. Sempre que você usar qualquer coisa tipo, além de bridão, você está subindo na escala, tá? Então, se você usar o freio em hora errada, tá? Nós vamos falar desse momento aí, você pode confundir teu animal. Porque a partir da hora que ele assou a boca, ele se torna reativo. Então, a gente tem que cuidar com isso aí. Tem hora que você para olhar e assim, cara, será que eu estou montando bem? Será que eu estou equilibrado na sela? Será que eu estou com o meu posicionamento correto? Será que minhas pernas estão dando a mensagem correta para o cavalo? Tá aí uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, as pernas, tá? Nós vamos falar delas ali para frente daqui a pouco, tá? Não só a posição corporal, mas a posição de mão, né? A posição de mão interfere totalmente a hora que você for também fechar as redes. Por quê? Se você trabalhar com a mão baixa o tempo todo, às vezes você vai ensinar o seu cavalo a fazer força na boca. E eu não quero um cavalo forçando na boca. Isso aí é a última coisa que eu vou querer na vida. Eu quero um cavalo que quando toque na boca, realmente ele aceite a pressão, né? E não vá contra
o trabalho que eu estou querendo fazer. Eu vou contar para vocês aqui alguns segredinhos da doma, que, cara, isso aqui, algumas pessoas gostam de chamar de pulo do gato, tá? A gente fala um segredinho, mas na verdade, quando você começa a mexer, você vê que não é segredo nenhum, é fundamento. Você tem que saber aquilo. Se você não souber aquilo, você não vai conseguir ir para frente de jeito nenhum, tá? Você vai ficar com a sua doma limitada. Então, ó, primeiro segredo que eu gosto de dizer na doma: comigo é mais legal. Eu gosto de definir isso entre o cavalo, certo? E de que jeito que eu faço isso, pessoal? Através da linguagem corporal, através do toque, né? O respeito de limites, tá? Quando você busca isso na doma do seu cavalo, o seu cavalo naturalmente começa a diminuir o medo, porque ele está entendendo a tua mensagem. O que ele entende é pressão corporal, né? Alívio de pressão corporal, a pressão de olho, gente. Você não sabe o quanto que o olho no olho faz diferença com um cavalo, né? Às vezes, uma abrida de mão que você faça assim, ó, que você olhe num cavalo ali dentro do olho dele, para ele isso vai ficar muito, ele vai se tornar muito reativo. Por quê? O medo, gente. O segundo segredinho, o uso dos 3 P's. Paciência, gente. Quem não tem paciência, faça como eu. Começa a mexer com um cavalo que vai aprender a ter paciência. O cavalo me ensinou a ser gente, né? Quando eu falei lá que quando eu entrei no cenário eu aprendi a ser gente, porque o que aconteceu? Quando eu comecei a dar curso, eu tenho que lidar com os problemas dos cavalos e o problema dos alunos. Vocês estão entendendo? Né? Então, a paciência é uma coisa fundamental. Quem não tem paciência vai ter que aprender a ter, porque a vida precisa disso. A vida te pede ter paciência para algumas coisas, porque senão você não chega no teu objetivo, tá? Persistência, meu amigo. Se na primeira dificuldade você resolver que você vai jogar os panos e vai largar a mão, aí fica difícil, né? E a percepção, gente. Percepção é uma coisa que não serve só para os cavalos, serve para a vida, tá? O que é a percepção? Eu não vou conseguir te ensinar isso, ninguém vai conseguir te ensinar. A percepção é o seguinte: você tem que ter o poder de parar, analisar, ver se a sua técnica está funcionando, ver se você precisa diminuir a pressão, se você precisa aumentar a pressão do cavalo, se você precisa trocar a técnica, né? Lembrando, cada cavalo é um indivíduo, ele tem o seu, ele tem a sua individualidade, vamos dizer assim. Ele tem as características gerais de um cavalo e as características individuais. Cada cavalo tem uma identidade. Então você vai ter que desenvolver a percepção a ponto de ver se você vai precisar ajustar ou não as coisas. Tudo bem? Terceiro segredinho, gente. Olha lá, ó, garupa de cavalo. Cavalo que não aprende a mover garupa não se movimenta. Ele usa a garupa para fazer força para frente, ele usa a garupa para pular, certo? Então, o cavalo tem que aprender o quanto antes o movimento de garupa. Você tem que tirar esse cavalo do apoio do chão, que a gente disse, tá? São 2 fases diferentes no treinamento de cavalo. Primeiro, você tira o apoio dele do chão, move bastante a garupa, e no final do treinamento, lá a hora que você está entrando nas modalidades, o que você vai começar a fazer? Colocar a garupa dele no chão, fazer o apoio de posterior. Outra coisa, cavalo que não move garupa geralmente pula, tá, gente? É cavalo que usa a garupa para impulsionar o corpo para frente e fechar o tempo, como a turma diz. Uma pergunta aqui, ó. A égua de 3 anos está aprendendo a respeitar, ele põe a sela na égua, anda um pouquinho, a égua não faz nada, de repente a égua pula. Então, ó, vamos identificar, às vezes, os problemas da sua égua estão lá na base, tá? Nós vamos falar um pouquinho de base aqui, ó. Então, já que entramos nesse assunto, vamos embora, não tem erro, não. Olha só, cavalo que pula, cavalo reativo, pessoal, cavalo que se joga para trás, cavalo que boleia, cavalo que empina, às vezes está muito ligado a problema de base, né? Cavalo que pula com a sela, às vezes é cócega, tá? Então tem várias coisas aí, ó, dentro da doma que você tem que identificar. A questão do respeito, tá? O respeito vem a hora que você começa a mostrar para o seu cavalo que existem trabalhos de base e você respeita a individualidade dele, certo? E você conhece as técnicas para levar esse cavalo a um cavalo que realmente vai atender o teu quesito lá. Quarto segredo, ó, cavalo com cócega não compreende a pressão
e explode, né? O cavalo pula, o cavalo não obedece, o cavalo não aceita a pressão. O quinto segredo, galera, chegamos lá, ó. Chegamos lá. O quinto segredo está ligado com a maior pergunta que nós tivemos aqui na pesquisa, tá bom? O quinto segredo é o sistema de portas. Galera, o sistema de portas de um cavalo é fundamental. Fundamental. Seu cavalo tem que ter clareza nisso lá no início. Lá quando você começou a pegar ele, tá? Então, olha só. O sistema de portas começa lá no redondel, lá na mangueira, quando o teu animal ainda está solto, gente. Quando você começa a mostrar para ele onde é a zona de pressão e onde é a zona de alívio, onde você deixa um plano de fuga para ele, onde você mostra que se você apertar aqui atrás, você vai fazer com que o teu cavalo ache a saída para frente, certo? Resumindo, você tem que, por obrigatoriedade, ensinar um cavalo a procurar o alívio da pressão, tá? Como domador, né, como treinador, como entendedor de cavalo, você tem que obrigatoriamente entender isso. Você tem que fazer o seu cavalo procurar pela saída da pressão, tá? Não é só pressão e alívio de pressão, é pressiona, mas deixa claro para o seu cavalo que ele tem que procurar a saída da pressão. Ele saiu da pressão, você vai aliviar a pressão, correto? Legal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quanto mais lida com o cavalo, mais cria sintonia. Show de bola. Show de bola. Esse matou a pau. Adorei esse comentário. Por quê? Cara, quanto mais você mexer, mais você vai entender. Quanto mais você entender, mais ele vai te entender. Isso é uma sintonia. Isso é... Falou tudo. Gostei. Conexão. Conexão. É isso aí. É isso aí. Beleza? Oi? Vamos lá. Deixa eu finalizar o sistema de portas aqui, pessoal. E vamos entrar na maior dúvida aqui do pessoal. Depois eu vou responder uma pergunta legal ali também. Olha só. Quando fechar a rédea do meu cavalo? Cara, essa pergunta é clássica. Essa aí eu vivo me fazendo porque eu tenho que desenvolver a percepção quando que o meu cavalo vai realmente aceitar que você feche a rédea. Show. Presta atenção. Eu só vou pensar em fechar a rédea do meu cavalo quando o meu cavalo conhecer o sistema de portas. Eu vou abreviar uma coisa que é super complexa, pessoal. O sistema de portas é o seguinte: o seu cavalo tem que entender as tuas duas rédeas e as tuas duas pernas. Esse é o sistema de portas. Se eu quero ir para frente, eu libero a frente e fecho as pernas para empurrar, como se fosse uma porta de trás fechando, empurrando meu cavalo para frente. Se eu quero vir para trás, eu libero pressão de perna, abrindo a porta de trás e trago as minhas mãos fazendo o quê? Fechando a porta da frente, fazendo com que o meu cavalo saia para trás. Show? Se eu quero ir para o lado, eu abro a porta lateral com a mão, abro a porta lateral interna também aqui, ó, vamos dizer, rédea de dentro e perna de dentro. Abro essas portas e fecho as portas do lado de cá. Se eu quero ir para a esquerda, eu abro a porta da esquerda com a mão, abro a porta da esquerda com a perna e fecho a porta da direita, né, com a minha mão direita e com a minha perna direita. Tranquilo? Quando eu vou fechar a rédea do meu cavalo, pessoal? Quando o meu cavalo entender que se eu com a mão aqui, ó, fechada, encostar a rédea do lado de cá, com a perna do lado de cá, meu cavalo tem que sair para o lado oposto, certo? Para o teu potro chegar nessa fase, ele tem que conhecer o sistema de portas bem conhecido, tá? Ele tem que estar bem claro na cabeça dele esse sistema de portas. Não adianta você fechar as rédeas e o cavalo tombar o pescoço e deixar a paleta perdida para trás, que daí não vai funcionar. Sabe o que acaba acontecendo? Teu cavalo vira uma enceradeira. Em vez de ele parar o posterior e mover uma mão sobre a outra, ele vai rodar a garupa. Esse sistema de portas é fundamental para que você feche as rédeas do teu cavalo e ele tenha um bom trabalho montado, tá?
Porque às vezes você pode fechar a rédea, mas o teu cavalo vai escapar a garupa. Ele não vai mover a frente corretamente. E não é isso que a gente quer. A gente quer um cavalo apoiado, né? Quem gosta de spin ou giro sobre patas, a maior dificuldade da pessoa é entender que um potro em início de doma não vai sair com a rédea fechada, né? Ele vai começar a andar com a rédea fechada após algum tempo. Então não é assim de uma hora para outra que esse potro vai sair aí na rédea fechada espinando perfeitamente, tá? Então existem duas fases, uma fase com as duas mãos na rédea, onde você vai ensinar esse potro a se mover corretamente, e a fase onde você finaliza seu cavalo, você vai estar com uma mão só na rédea. O que é um cavalo bem domado, pessoal? Né? Não vamos confundir as fases. Existem duas fases. Existe a fase de doma e existe a fase onde você começa a direcionar o cavalo para alguma coisa, que você finaliza ele, tá? Então, o seu cavalo tem a fase de doma e a fase onde você começa a fechar as rédeas. Depois você vai ver, você vai colocar o cavalo no quê? Ah, esse cavalo vai para o campo, esse cavalo vai para o laço, esse cavalo vai para o tambor, esse cavalo vai para a partação. Cara, são diferentes treinamentos. A base de doma é doma. Não confundam doma com finalização de cavalo. Doma é estritamente a fase de escolarização do cavalo, onde o seu cavalo começa a aprender o beabá. Doma é doma, tá? Depois vem rédeas, vem apartação, vem tambor, vem as outras infinitas modalidades. E cada uma delas tem uma particularidade na hora de trabalhar, gente. Ter feito o quê? Ter feito ganchos ali. Aí, quando o seu freio está trabalhando aqui, ele pega a bochecha e empurra tudo nessa ponta de dentro e começa a lacerar a bochecha. E o cavalo tem uma particularidade, gente, o seguinte: o cavalo, por natureza, ele vai contra a pressão. Então, se você pega um cavalo chucro e empurra ele, ele faz força igual na sua mão ou mais. E na embocadura, com a dor, é igual. Não só na embocadura. Vamos pensar o seguinte: se você tem na fase de doma, olha aqui, ó, vou fazer para vocês verem. Na fase de doma, tá? Vamos dizer que esse cabeça está aqui na lateral. E a dentição está aqui, ó. Cada vez que o cabresto empurra a bochecha na dentição, perfura. E o cavalo começa a ficar bravo. Então, muitos cavalos, na hora da doma, tá? Nessa fase de cabresto, eles são bravos, rebeldes. Por quê? Porque está doendo. E o cavalo vai contra a pressão. Já que está doendo, aí que ele empurra mesmo. No freio, no bridão, mesma coisa. A hora que pega no canto, na bochecha e empurra para trás, né? Que empurra nas pontas de dente, o cavalo também acaba reagindo, né? Ou empurrando a sua mão, ou levantando a cabeça, ou chacoalhando a cabeça, ou batendo a mão, né? Então, isso aí é tudo reação de cavalo que está com dor na boca. A ideia desse método é o quê? Trabalhar tudo isso que nós falamos até agora, certo? Ter cavalos com consistência, com base bem feita, respeitar as fases de aprendizado do cavalo, né? Cuidar da saúde mental na doma, pessoal, isso é uma coisa importantíssima. A gente tem que cuidar do cavalo a ponto de você não levar esse cavalo à estafa, não levar esse cavalo a um ponto onde ele fala assim, cara, isso não tá legal, não tô gostando, não tô curtindo, que hora que vai ser legal, né? 4 coisas que você tem que avaliar em qualquer material que você for ver, tá, pessoal? Por isso que eu fiz essa pergunta. Os vídeos, alguma coisa que você for estudar, tem que responder a 4 perguntas para você realmente estar aprendendo. Primeiro, tem que responder o que é. Se você não entender o que é aquilo, tá? Você não adianta você querer executar. Segunda coisa, para que serve? Se você não entender para que aquilo vai te servir, qual é o que vai te trazer de benefício, não adianta fazer. Quando fazer e como fazer, tá? Então, qualquer material que vocês forem pesquisar ou estudar, tem que responder essas 4 perguntas, senão você vai estar perdendo o seu tempo. E aqui eu venho propor para vocês o meu curso, pessoal. Ele está 85% gravado já e já na plataforma. E é um curso que vai ter uma duração de 12 meses. Tá? Você vai ter acesso a ele há 12 meses e aí resolve um problema de você não ter não poder absorver tudo num tempo só. Você vai ter o tempo de mexer com o teu cavalo,
você vai ter o tempo de revisar esse curso. Algumas características, né, dentro do curso, que eu vou falar novamente aqui, tá? Nós vamos ver lá dentro, ó, considerações sobre materiais, características gerais e individuais dos cavalos, iniciação em diferentes ambientes, técnicas para diminuir o medo dos animais, técnica de deslocamento de chão e montado, técnica de tirar cócega, técnica de preparo para a montada e muitas outras coisas. Vocês vão ter acesso a algumas aulas que eu faço em cursos presenciais que eu acho pertinente. Eu vou colocar lá também na plataforma para vocês, certo? E olha